aqui. Bem, primeira coisa que eu tenho que falar é relembrar da nossa prova, que vai ser a nossa prova de maio, que vai ser de sexta-feira agora até quarta-feira da semana que vem. Então, vai estar lá disponibilizado na página de tarefas da escola. Né? Sexta-feira eu lembro vocês que ela está lá, e lembro de novo na segunda e na terça, para vocês fazerem, certo? Pode falar. O senhor vai mandar no grupo, né, professor? Vou, mas sexta-feira eles vão colocar lá na página de atividades. Depois que eles colocarem na página de atividades, aí eu boto lá no grupo o link para vocês irem lá pegar, certo? Ok. Aí quem quem esquecer na sexta-feira, eu vou colocar de novo na segunda e na terça, para garantir que todo mundo veja. Quem quiser fazer no final de semana, pode fazer também. Né? Não é obrigatório fazer só na semana. Até porque vão ser só 4, 5 questões, é rapidinho. É aquelas provinhas bem rápidas. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre mediatriz. O que é a mediatriz? É o lugar geométrico dos pontos que estão equidistantes às extremidades de um segmento de reta. Então, aqui nós temos um segmento AB. Né? Então, as extremidades são A e B. Extremidades. A mediatriz são os pontos que têm a mesma distância do A e do B. Se eu coloco um ponto, mais uma pessoinha, vou colocar aqui a presença dela antes. Continuar. Então, vamos lá. Se eu colocar um ponto aqui, vou botar bem aqui, não é mediatriz. Por quê? Não faz parte da mediatriz, porque a distância para o A é essa, e a distância para o B é essa. É óbvio que a distância para o B é muito maior do que para o A. É visível isso, certo? Então, a mediatriz são todos os pontos que têm a mesma distância. E eu não posso colocar ele aqui. Da mesma forma, eu não vou poder colocar ele mais para cá. Certo? Por quê? Porque se eu fizer isso, a distância para o B vai ser menor do que a distância para o A. A do A vai ser muito maior. Okay? Então, como é que a gente descobre? Existe um aparelho em matemática que é usado para fazer medidas de tamanho iguais, certo? A régua, você pode utilizar também. A régua ela serve para medir de forma geral. Agora, tem um aparelho que não serve para medir, ele serve para criar distâncias iguais e manter essas distâncias iguais o tempo todo. Esse aparelho é chamado de compasso. Normalmente a gente usa o compasso para fazer círculos, certo? Então, se eu fizer um círculo ao redor do B, eita, que círculo feio. Né? Um círculo ao redor do B, qual é a característica desse círculo? A distância para todas as extremidades do círculo é sempre a mesma. Isso é chamado de raio. Né? Lá na bicicleta tem os raios da bicicleta, que estão no centro que vão do centro da bicicleta até a ponta. Né? O raio é isso. E ele sempre tem o mesmo tamanho, porque o pneu da bicicleta ele é redondo, ele é um círculo. E por ser um círculo, você consegue comprar vários ferrinhos do mesmo tamanho e funciona. Se não fosse um círculo, os ferrinhos teriam que ser de tamanho diferente, não seria perfeito. Então, essa é a ideia para você achar uma mediatriz. Porque se o círculo manter a mesma distância, se eu fizer um círculo centrado no A e outro círculo centrado no B, certo? Aonde esses círculos se encontram, vai ter a mesma distância, né? Porque eles têm a mesma distância para todos os lados. Então, aqui eu tenho um exemplo. Ponto D. O ponto D aqui, ó. Né? Ele é o encontro dos círculos azuis. Esses círculos azuis, eles têm o mesmo valor de raio, certo? Então, eu estou com o círculo azul com B no meio, e eu fiz um círculo azul com o A no meio, certo? Essa distância aqui, do A até o D, é a mesma do D até o B. Por quê?
Porque é o mesmo círculo e o círculo mantém sempre o mesmo raio, certo? Mesma coisa para o círculo vermelho. Ó. Eu fiz um círculo vermelho com centro no B, um círculo vermelho com centro no A, e apareceu aqui o F. Ó. A distância do F até o A vai ser o raio do círculo vermelho. Então, a distância do F até o B vai ser a mesma, porque é o mesmo raio. Né? Eu fiz o círculo... Você não precisa fazer o círculo completo, né? Eu fiz porque o círculo azul ele encontra em 2 pontos, ó, no E e no D. Ó. Esses 2 pontos têm a mesma distância, o D em cima e o E embaixo. Então, tem pontos em cima e pontos embaixo que têm a mesma distância. Se eu juntar todos esses pontos, eu vou fazer uma linha. Né? Essa linha aqui. Representada passando pelos pontos C, D, E, F, H, G. Né? Essa linha é a chamada mediatriz, certo? Coisas importantes. A mediatriz, ela corta no meio. Porque como tem a mesma distância, do ponto A ao ponto B, esse ponto C aqui, ó, que está na linha, né? Ele tem que ter a mesma distância. Então, daqui, do A até o C, é igual do B até o C. São iguais. Então, a mediatriz, ela passa no meio do segmento. Sempre ela corta ao meio, certo? E ela sempre está na vertical, fazendo um ângulo de 90 graus. Sempre faz 90 graus. Então, características da mediatriz. Corta o segmento ao meio, certo? Fazendo um ângulo de 90 graus. Dentro dessa mediatriz, qualquer círculo que eu faça vai se encontrar exatamente nessa linha. Okay? Então, a mediatriz é importante para quê? Toda vez que você quer traçar o meio exato de um segmento, você usa a mediatriz. Máquinas, em geral, usam bastante a mediatriz, porque é importante para ela para ficar balanceada. Tem umas serras elétricas que você usa para cortar carne, por exemplo. A pessoa que faz essas serras, ela tem que medir exatamente a mediatriz. A serra é a mediatriz, porque ela tem que ficar exatamente no meio da máquina. Para quê? Para que não fique pendendo o corte e atrapalhe, né? Se ela ficar aqui bem no meio, ela vai fazer um corte melhor. Né? Então, tem outros também. Ponte, né? Quando você vai fazer aquelas colunas de sustentação da ponte, você organiza para que ela distribua o peso no meio. Então, você traça a mediatriz para saber aonde colocar as colunas. A coluna não fica na mediatriz, mas o peso vai ficar dividido aqui na mediatriz. Né? Então, todo mundo que trabalha com um pouquinho de matemática ou construindo algum aparelho, máquina, normalmente precisa calcular mediatrizes, certo? E ele faz isso normalmente usando régua e compasso. Né? Às vezes um esquadro. O esquadro também ajuda bastante. Tá aqui. A mediatriz de um segmento de reta AB é a reta que corta perpendicularmente, fazendo 90 graus, o segmento em seu ponto médio. Ou seja, uma linha que passa no meio, fazendo 90 graus. Olha que interessante aqui. Esse desenho aqui é uma circunferência. Eu peguei um triângulo ABC, e eu tracei a mediatriz. Ó, eu tracei a mediatriz aqui, aliás, tá certo. Aqui e aqui. Então, eu fiz a mediatriz. Uma mediatriz vindo para cá, uma mediatriz vindo para cá, e uma mediatriz vindo para cá. Elas se encontram num ponto, esse ponto aqui do meio. Esse ponto aqui é chamado de circuncentro. Certo? Ele é o circuncentro. O que é que faz o circuncentro? Se eu desenhar uma circunferência a partir do ponto do meio aqui, ó, do circuncentro, se eu pegar uma circunferência
passando pelo ponto A partir daqui dessa linha, essa circunferência vai passar no B e vai passar no C. Então, ela consegue, esse encontro das mediatrizes, consegue criar uma circunferência que pega todo o círculo, ela envolve o círculo, certo? Então, se você quiser trabalhar com, sei lá, logotipo, fazer imagens que tem círculos com figura dentro, para você conseguir colocar a figura dentro de um círculo, basta você calcular as mediatrizes, certo? Sabendo as mediatrizes, essa figura vai estar dentro do círculo, e aí você vai poder fazer o seu logotipo, a sua logomarca. Com certeza vocês já viram um monte de marca aí que tem um círculo em volta de um desenho, né? Esse desenho pode ser medido. Se for um desenho geométrico, dá para medir ele usando as mediatrizes. Certo? Bom, vamos desenhar. Por que você parou de compartilhar a tela? É porque eu estou trocando para o desenho. Essa página de desenho. Apareceu? Pronto. Pronto, tá aqui. Então, esse é um programinha de desenho, certo? Para a gente poder ver como é que é a mediatriz, certo? Então, eu trouxe esse aqui para vocês, para mostrar como é que desenha. Infelizmente, não dá para mostrar a vocês como é que usa o compasso, né? Mas se a gente retornar realmente em agosto, a gente vai ter umas aulas para ensinar vocês como é que usa o compasso, a régua da maneira geométrica. Vai que algum de vocês queira trabalhar com desenho artístico, desenho industrial no futuro, às vezes você precisa desses aparelhos. Vamos fazer um segmento, né? Eu vou pegar aqui, ó. Um segmento qualquer. Vou fazer ele meio todo. Tá um segmento. Segmento AB. Tá dando para ver o segmento? Então, eu fiz uma linha, tá? Só isso. Como é que eu descubro a mediatriz dessa linha? Eu poderia pegar uma régua, né? Pego uma régua aqui, ó, eu meço a régua, vejo quanto é que mede essa linha, aí eu calculo a metade dela e marco a metade. Depois eu venho com um esquadro e faço aqui uma linha fazendo 90 graus. Né? Obviamente ela vai ficar meio torta, né? Porque essa linha está torta. Mas se a gente seguir a regra que foi dada lá na explicação, basta eu fazer um círculo. Eu pego um círculo aqui no centro, certo? E eu puxo esse círculo até chegar no ar. Muito grande, né? Vou puxar ele até aqui. Até o centro. Fazer um segmento menor. Aí. Menorzinho. Porque senão o desenho vai ficar muito grande. Vou fazer o círculo até chegar no A. Aí. Então, esse é o círculo que vai até o A. Depois eu vou fazer o mesmo círculo até chegar no B. Aí. Então, basta desenhar o círculo, certo? Se você tiver uma moeda, ou se você tiver alguma coisa redonda, não precisa chegar até o A, não, certo? Pode ser qualquer círculo grande. É porque eu estou usando o A porque aqui nesse programa fica mais fácil se eu fizer o círculo até o outro lado, ok? Mas se você já tiver um círculo pronto, uma régua, uma moeda ou uma tampa de vaso, de pote, já serve, certo? Não precisa ser exato, não. Então, ó, eu fiz dois círculos iguais, né? Eles se encontram aqui e aqui, ó. Certo? Então, a minha mediatriz, ela tem o C e tem o D, né? Ela passa pelo C e pelo D. Por quê? Porque o encontro das circunferências tem a mesma distância. Então, eu vou fazer uma linha. Vou desenhar a linha passando aqui. Ó. Tá aí. Então, essa linha que eu acabei de desenhar, ela é a mediatriz. Ok?
Vou apagar as circunferências. Pronto. Tá aí, apaguei a circunferência e achei que ficou só a mediatriz, depois que eu apaguei os círculos. Ah, professor, é a mesma distância? É, sim. Ó, eu tenho aqui eu tenho uma reguinha. Deixa eu achar aqui a régua. Aqui, calcular a distância. Distância do A até o C. 2,8, tá vendo? Agora eu vou calcular a distância do C até o B. 2,8, ó. Mesma distância. Do A até o D. 2,8. Do B até o D. 2,8. Tá vendo? Mesma distância. Então, dá certo? Essa é uma técnica que funciona para você achar a mediatriz. Ok? Então, bem simples. Vamos agora fazer a técnica do triângulo. Vou fazer aqui um triângulo. 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 Eu quero criar um círculo agora, certo? Que ele fique ao redor do triângulo, certo? Se eu tentar criar um círculo aleatoriamente, ó, esse aqui chegou no A, ó, mas não chegou no B e no C, ó, tá vendo? Passou, foi longe do B. Vou botar um pouquinho mais para cá. Ó, chegou mais perto do C, mas ainda está longe do B, ó. Não deu certo. Um pouquinho mais para cima. Olha, quase, ó. Quase deu no B e no C, ó, ficou um pouquinho antes do C. Ó. Ou seja, não está dando exato, né? Eu posso ficar aqui tentando até achar. Mas tem uma maneira de encontrar mais fácil, que é usando as mediatrizes. Então, vamos lá, usando as mediatrizes. Primeiro eu vou fazer as mediatrizes do A e do B. Ó, apareceu aqui, né? Fiz a primeira, do A e do B. Aí eu vou apagar agora os círculos. Vou fazer agora do A e do C. Do A e do C. Desenho os círculos. Vou marcar os pontos. Direto. E depois eu fazer a regra. Aí. Agora é só apagar os círculos. Aí, duas mediatrizes. Agora eu vou fazer do C e do B. Do C e do B. Opa, os pontos, ó, ficaram aqui e aqui. Fazer a reta. Pronto. E aí vou apagar as circunferências. Olha aí, né? Então, desenhar as mediatrizes. Onde é que elas se encontram? Elas se encontram nesse pontinho aqui, ó. Esses pontinhos aqui. Agora eu posso apagar as mediatrizes, que eu já fiz elas. Eu uso elas para achar o ponto do meio. Aí. Então, agora, se eu pegar esse pontinho e fizer a circunferência, olha como ela passa perfeito. B no A e no C. Ó. Ela passa nos três. Com as mediatrizes, você consegue desenhar exatamente o círculo que você quer. Aí, professor, é muito trabalho. Pois é um trabalhinho razoável para quem vai fazer no papel. Com o tempo, você aprende a fazer isso aqui muito rápido, se, obviamente, você for trabalhar com desenho. Né? Quem é desenhista, por profissão, desenho técnico, consegue fazer isso bem rápido, né? Naquelas pranchetas, naquelas mesas inclinadas. É porque a gente ainda está no começo, ainda novo, né? Mas é uma habilidade boa. Quem gosta de desenhar, é um ramo que você pode ganhar um dinheiro. Né? Se você for um bom profissional de desenho técnico, você consegue ganhar um dinheiro bem alto. O desenho técnico normalmente vai ser utilizado em áreas que rendem uma quantia considerável. Novo.
Seja bem-vindo. Então, é isso, certo? Então, para que serve a mediatriz? Para encontrar o segmento que corta as figuras ao meio, formando um ângulo de 90 graus. Se eu souber todas as mediatrizes de uma figura, de um triângulo principalmente, eu consigo achar o ponto em que eu utilizo para desenhar uma circunferência que circunda a figura. Esse J aqui é exatamente o ponto do meio da circunferência. Isso vai servir para qualquer triângulo. Qualquer triângulo. Vou fazer de novo com outro triângulo. Vou estar fazendo com outro triângulo. Um triângulo bem diferente aqui. Bem diferente, né? Mais tortinho. Vamos lá. Vamos primeiro criar as mediatrizes. Faz um círculo no A até o B. Depois um círculo do B até o A. Lembrando que não precisa ser exatamente até o A. Basta ser um círculo grande. Estou usando o A por causa que o programa aqui ele não reconhece bem se não for assim. Primeira mediatriz, né? Mediatriz do A e do B. Vou apagar agora aqui essas informações extras. Vamos fazer agora a mediatriz do A e do C. Tá? Do C. Marquei encontro. Pronto, agora é só desenhar a mediatriz, que é desse ponto F de encontro das circunferências até o G. Aí. Vou apagar agora os círculos. Pronto. Tá aí. Já dá para ver que o ponto de encontro é aqui, né? Ó. Vem aqui. É o ponto de encontro deles. Ó. Só com duas a gente já sabe. Mas se você quiser fazer a terceira aqui, ó. O C é o B. Só para desencargo de consciência. Só para mostrar que as três dão certo. Olha. Olha. As três mediatrizes, usando aquelas circunferências de apoio, me deram aqui bem no H. Certo? Vou apagar aqui as mediatrizes. Vamos lá. Então, esse H vai fazer eu desenhar o círculo, certo? Pode ir para qualquer um, para o A, para o B ou para o C. Eu vou para o C. Tá aí. Vendo? Ó, o círculo está passando no A, no C e no B. Ó, passando. Ah, professor, mas o H ficou fora do triângulo. Dependendo do triângulo que você faça, ele vai ficar dentro ou fora do triângulo. Né? Nesse caso aqui, ele ficou fora, porque eu fiz um triângulo muito apertado, né? Um obtusângulo. Aí ele ficou fora. Né? O outro que a gente tinha feito, ele era mais apertadinho. Ele era mais abertinho, que é o acutângulo. Aí ele ficou no meio do acutângulo. Né? Vai depender de figura por figura. Se ele fosse reto, aí ele ficaria exatamente em cima aqui dessa linha maior. Então é assim que você desenha uma mediatriz. Né? E a mediatriz você pode usar para desenhar esse círculo aqui ao redor. Aqui nesse programa ele já tem a mediatriz pronta. Né? Mediatriz do A e do B. Ó, já desenhou. Do B e do C. Do A e do B. Então, se você for desenhar no computador, essas figuras que são muito comuns, mediatriz, bissetriz também é muito comum, tangente, essas que são muito fáceis de fazer no papel, são fáceis de fazer no papel, né? Ele já coloca aqui pronto no computador, porque já é simples, você não perder tempo fazendo elas, certo? Beleza? Deu para entender, gente, como é que faz essa circunferência ao redor do triângulo? Mais ou menos, mas dá certo. Bom, beleza.
Eu não vou pedir para vocês fazerem o desenho em casa, não. Até porque alguns vão ter compasso, outros não vão ter, certo? O que eu vou pedir para vocês fazerem é uma questão, certo? Uma questão simples de análise. Vocês vão analisar e me responder. Deixa eu colocar aqui. Como assim, professor, uma análise? Tipo, uma Tá. pergunta, ou é? Pronto, é essa pergunta aqui. Ó. Eu já estava com... Eu tenho esse desenho do triângulo, certo? Então, aqui a pessoa está fazendo, ia fazer o desenho do círculo, tá vendo? Só faltou fazer o desenho do círculo. Ela já fez a mediatriz no B, já fez a mediatriz no A, já fez a mediatriz no C, só faltou desenhar o círculo. Aí ela notou que aqui deu 1 centímetro do A, nesse ladinho aqui, ó. Nesse ladinho aqui deu 1,5, e nesse lado aqui deu 2, certo? Ela notou isso quando ela foi fazer a circunferência que ela estava medindo com a régua. A pergunta é, ó, sabendo que os segmentos OA, OB e OC estão sobre as mediatrizes relativas aos lados do triângulo da imagem, né? Qual será o perímetro? Então, analisem essa figura e me digam qual é o perímetro do triângulo que está sendo trabalhado aqui. Qual perímetro é a soma dos lados, né? Então, você vai somar os lados para saber. Só que ele não fez o lado todo. Aqui ele fez 1, aqui ele fez 2, e aqui ele fez 1,5. Se somar todos os lados do triângulo, dá quanto? Essa é a pergunta. Perguntinha fácil. É só responder e me mandar a resposta. Certo? Pronto? Pronto. Né? A aulazinha só para mostrar como é que desenha e fazer essa pergunta. Próxima aula a gente vai com outro desenho, que vai ser a bissetriz. Vai ser também na mesmo tamanho, né? Eu vou primeiro falar o que é e depois a gente vai ver como é que desenha. Então é isso, gente. Lembrando que nossa provinha é sexta-feira, né? Eu vou avisar vocês lá no grupo, quando já tiver liberado lá na página de atividades, ok? E vai ficar da sexta-feira até a quarta-feira que vem. Se alguém tiver alguma dúvida, tem os vídeos no YouTube com as aulas e pode me mandar mensagem também lá no grupo ou pessoal. Eu até prefiro que me mande particular, que aí eu respondo para você se você tiver alguma dúvida sobre questão. Eu não vou dizer como é que faz, mas eu posso tirar alguma dúvida sobre a matéria. Ok. Então, uma boa semana, a gente se cuida. A gente se vê de novo na segunda-feira.